A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de estudo, de adoração, de louvor, de entendimento da Palavra de Deus. E claro, estou sempre aqui muito bem acompanhado do nosso professor e pastor Mário Souza. A paz do pastor, a paz do Senhor, pastor Mário Souza. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está na nossa técnica de som, né, e de imagem também. E a você, meu querido professor, meu querido aluno, e você que ainda não é nenhuma coisa nem outra, mas que poderá ser, não é verdade? Deus abençoe a todos vocês. Hoje, segunda-feira, 28 de julho do ano da graça de Deus, de 2025. Vamos estudar durante toda esta semana, culminando neste domingo, dia 3 de agosto, a lição de número 3. Olha, gente, estaremos estudando sobre uma igreja cheia de amor. Quanta coisa teremos a aprender neste dia, mas o que é interessante é isto: não somente aprender, mas colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Que esta programação seja para você semanalmente necessária. Então, ao microfone outra vez, o nosso querido irmão Peter, que estará, num primeiro momento, dando os avisos da igreja. Em seguida, ele estará se dedicando à leitura da lição, texto áureo, o comentário, o título, enfim, né? Vamos entrar propriamente dito no nosso estudo. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Estamos aqui situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado para os nossos cultos durante a semana, a nossa EBD, nosso culto de louvor e adoração aos domingos. Terças-feiras, aqui na igreja, o nosso culto de ensino, culto de doutrina, às 19h30. Quinta-feira, o nosso culto Clamando pelo Impossível, também às 19h30. De segunda a sexta, aqui na igreja, às 8 horas da manhã, nós temos um momento de consagração com as irmãs do Círculo de Oração, que tem sido uma bênção. Também no canal do YouTube da DCI, nós temos um momento de oração ao meio-dia, de segunda a sexta, apresentado pelo nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. E claro, aos domingos, a Escola Bíblica Dominical, 8h30, com diversas classes, adultos, crianças, casais. E ainda no domingo, 17h45, nós temos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então venha, participe conosco, venha congregar conosco, estar conosco nesse momento de comunhão. Esse programa é feito para você que ama a Escola Bíblica Dominical, a maior escola bíblica, teológica e doutrinária do mundo. Nós estamos estudando durante todo esse trimestre o tema A Igreja em Jerusalém. O comentarista é o pastor José Gonçalves. E hoje nós estudaremos o tema Uma Igreja Cheia de Amor, que vai ser ministrada no dia 3 de agosto de 2025. Assim diz o texto bíblico, o texto áureo dessa lição. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A verdade prática: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 32 a 37. Versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Objetivos da lição, aquilo que o professor tem que passar para o aluno, buscar ensinar para o aluno. Primeiro objetivo, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Segundo objetivo, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E terceiro objetivo, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Introdução. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, o que estaremos estudando neste domingo próximo, dia 3 de agosto, e durante toda a semana, e que deve ser um estudo de sempre, é sobre o amor. Que sentimento é este? Que palavra é esta? Não é? O amor é a base da igreja. É a base de tudo. É a base de todas as coisas. Sabem por quê? Porque o amor é Deus. Deus é amor. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, ele já nos ensinava. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama, aí sim, este conhece a Deus, exatamente porque Deus é amor. Agora, não é este amor que se vê por aí afora. Existem algumas características que se assemelham, porque o amor pode se dividir em algumas variantes. No grego, o amor eros, por exemplo. Eros vem de erotismo. Aí já vai para um lado matrimonial, amor homem-mulher. Não é a promiscuidade que se vê por aí chamada de amor, não. É o amor que norteia uma vida matrimonial, familiar. Tem o amor filial, que é um amor filantrópico, que vem de filantropia, aonde um ajuda o outro, o seu semelhante. Tem o amor fraternal, entre irmãos, né? E assim vai. E tem o amor primordial, principal, que é o amor ágape, o amor sacrificial de Deus. E é este amor de Deus que a igreja abraça, segue e é norteada por ele. O amor é o norte desta igreja e de todos nós. Então, o que nós iremos estudar neste dia, nesta semana, é como exercer este amor. E o que é interessante, vale a pena ressaltar, que todo aquele que aceita Jesus como Salvador, já dizia Paulo, Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha aí. Então, quando a pessoa aceita a Jesus, é dado a esta pessoa o Espírito Santo.
o qual se incumbe de plantar o seu amor em nossos corações. E este amor que o Espírito Santo planta, Paulo deu o nome de fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E é um fruto que tem alguns derivados, um total de 9. Mas, lendo a lista, veja que o que encabeça a lista é amor. Disse Paulo, o fruto do Espírito veja que está no singular. É sinal de que tudo que está escrito aqui é ingredientes de um só fruto. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja que o amor é a base desses demais ingredientes. É o amor que vai gerar a alegria da salvação, o gozo, que aqui está falando. Gozo quer dizer alegria intensa, prazerosa. O amor gera a paz, paz com Deus, Romanos 5:1. O amor gera longanimidade, ou seja, paciência, perseverança. O amor gera benignidade, tornando as pessoas benignas, misericordiosas, perdoadoras. O amor gera bondade, que é a benignidade exteriorizada na prática da bondade, tornando uma pessoa bondosa, praticando a caridade em si, que nós estaremos falando hoje. O amor gera a fé. Numa tradução tem fé, noutra tem fidelidade. Então o amor gera fé, gera fidelidade. O amor gera mansidão. Faz com que o ser humano se torne autocontrolado em suas emoções, em seus impulsos, né? Ou seja, em momentos de crise ele sabe ser brando, ele sabe ser manso, ele sabe ser diplomático, enfim. E quando se fala do amor que gera temperança, aí já está falando do controle no espírito, dos impulsos, né? Sexuais, nos impulsos carnais, aquela vontade que a carne dá de agir. Então, o amor faz com que aquela pessoa se torne autocontrolável, domine os seus próprios impulsos. No sentido da mansidão, são impulsos do lado exterior, né? Como você controlar sua ira, sua raiva. Já no domínio próprio, já é no impulso, né, daqueles lados que envolve a área sensual, emocional, onde você se autocontrola para não cair em promiscuidades espirituais. Veja o que o amor faz. Além de todo esse aspecto espiritual, então no lado social, o amor nos constrange a ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante, e assim teremos a condição sempre de vivermos em plena fraternidade e em meio à comunidade. E é exatamente por esse ângulo que estaremos estudando nesta lição. A igreja cheia de amor no relacionamento interpessoal entre os irmãos, gerando uma palavra que no grego se chama koinonia, traduzindo para o nosso português, uma igreja que está vivendo em plena comunhão. Conforme disse João, na sua primeira epístola, 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor continue sempre nos dando esta graça e bênção. Vamos agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição, o amor manifestado na comunhão cristã, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, o crescimento da igreja cristã. Segundo subponto, os desafios do crescimento. E terceiro subponto, a vida interior. Vamos fazer a leitura do nosso primeiro subponto, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam, versículo 32. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão.
Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Segundo subponto, os desafios do crescimento. Assim, vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava, Atos 6, 7. E com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido. Ela manteria a unidade em meio à complexidade. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. E terceiro subponto, a vida interior. A expressão era um coração e a alma, Atos 4:32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, Atos 1:8, para a tarefa do evangelismo, Atos 4:31, 33 e Atos 8, 6 e 7, mantendo os crentes unidos internamente. Pastor Mário Souza. O título geral do primeiro ponto. O título geral é O Amor Manifestado na Comunhão Cristã. Observaram bem, queridos? O amor manifestado na comunhão cristã. Para que haja uma comunhão cristã plena, o amor precisa estar manifesto entre eles, entre os irmãos, entre a comunidade. Conforme eu disse no princípio, o amor é a base desta igreja. É a base do progresso, da prosperidade, em todos os sentidos desta igreja. O primeiro subtítulo. O crescimento da igreja cristã. Olha o resultado deste amor espalhado entre a comunidade. É o crescimento dessa comunidade, dessa igreja local. A igreja em Jerusalém, no dia de Pentecostes, tinham cerca de 120 pessoas. Mas antes disto, Jesus começou com 12 discípulos, não é? Ele e mais 12. E aquilo foi se ampliando. Aqui no dia de Pentecostes já tinha 120. E naquele mesmo dia do Pentecostes, após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas se agregaram. Basta ler Atos 2, 41, não é? Quer dizer, em dias posteriores, numa outra pregação de Pedro, mais 5.000 almas. Veja que em poucos dias, aqueles 12, depois os 120, agora chegavam a mais de 8.000 membros. Veja como que a igreja cresceu. E muito, não é? E muito. Então, vem agora o que, queridos? Os desafios. Entra aqui no segundo ponto. Segundo subponto, os desafios deste tal crescimento. E vale a pena ressaltar que os desafios na igreja pequena, que ainda tem pouco número, que tem poucos membros, uma igreja que se inicia, são mesmos desafios de uma igreja já bem maior. Os desafios são os mesmos. Agora, os problemas aumentam. Imaginem que problemas de 120 pessoas não serão iguais aos de 8.000 pessoas. As pessoas são diferentes. Homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes,
crianças. Vejam que aqui, na medida que as faixas etárias vão se alterando, os problemas também terão mudança nos segmentos. Os problemas de uma criança não são os mesmos de um adolescente, que, por sua vez, não são os mesmos de um jovem mais amadurecido. E assim se segue até chegar à idoneidade, no seu sentido de velhice, né? Que os problemas são outros, principalmente de ordem biológica, não é verdade? E a igreja precisa saber enfrentar e administrar estes desafios. E para isto se faz necessário o quê? O amor. O amor. Porque o amor encherá cada coração de muita graça, de muita benevolência, de muita benignidade, de muita misericórdia, de muito compadecimento pelos que sofrem, pelos que necessitam, pelos que são carentes de poucas ou de muitas coisas. São muitos os desafios que vão surgindo no transcorrer dos dias, dos meses e anos. A estrada é muito longa. Imaginem também os problemas das próprias épocas, locais, nações. Lembremos-nos que esta igreja começou em Jerusalém. Depois ela se estendeu a Antioquia, que ficava na Síria. Já era uma outra nação, uma outra cultura, outros usos, outros costumes. Imaginem quando chegou em Roma, que era a capital mundial do império, onde ali tinha pessoas de todas as nações daquela época. E a igreja somente aumentando, crescendo, e tinha que administrar toda esta complexidade de cultura, de povos, de nações, idiomas, e etc, e etc. Mas só tem um detalhe. Aonde está o amor, tudo se torna mais fácil. Pode mudar de endereço, de bairro, de estado, de nação, de continente, mas o amor é único, ele é universal. E o amor que rege corações brasileiros, rege corações japoneses, chineses, africanos, não é verdade? E sempre o amor que é Deus, que pelo seu Espírito Santo estará dando devidas orientações, instruções para como se lidar com tais assuntos, com tais dificuldades. Agora, amados, quando a igreja ela perde este amor, consequentemente perderá esta comunhão. Consequentemente perderá também toda a sorte de uma aproximação maior. Porque é o amor que gera a comunhão. E esta comunhão é que gera aquela relação interpessoal, onde as necessidades são vistas, entendidas e administradas. Quando a igreja começa a discordar de tudo, entrando por caminhos de porfias, de contendas, é um sinal de que o amor se ausentou. Consequentemente, a comunhão se desfará e automaticamente esses desafios serão bloqueados. Mas o amor, ele promove esta harmonia, esta comunhão, que gera a força para enfrentar e administrar os desafios. E no terceiro subponto, qual é o título, irmão Peter? A vida interior. Tá vendo? O amor vai gerar o quê internamente, irmãos? O que é que o amor vai gerar internamente? Esta comunhão tão plena, este relacionamento tão pleno, sabe? Que um só é a alma do povo. Um só é o coração do povo. E uma só é a alma do povo. Olha a intensidade da comunhão aqui.
Isso significa que um sente e tem empatia pelo outro. Quando se fala um só é o coração, um só é a alma, isso significa que o que um sente, o outro sente. Vamos dar por experiência o nosso próprio corpo. Olha a distância que está o pé da cabeça. Mas se machucar o dedo mínimo do pé, a dor é sentida só lá ou no corpo inteiro? Aonde bateu uma dor, aonde bateu uma ferida, todo o corpo sentirá. Não é verdade? E procurará intervir para ajudar a sair aquilo ali. Assim mesmo é quando a alma do povo é uma só. O crente pode estar lá no Japão, mas a igreja no Brasil vai sentir. Os nossos irmãos que são perseguidos pelo comunismo nas cortinas de ferro, etc. da vida, a igreja sente ao redor do mundo e oramos por eles. E este amor que nos torna um internamente vai começar a se proliferar externamente, ganhando novos adeptos, ganhando novas vidas para o Senhor Jesus, e esse corpo vai se ampliando ao redor do mundo, porque a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo, e deste corpo Cristo é a cabeça. E o que mais ele quer é que esses membros se multipliquem ao redor do mundo. Para isto, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Mateus registrou dizendo: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras do Senhor Jesus Cristo, registrada por Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Então, queridos, o amor é a base para o crescimento da igreja. O amor é a motivação maior, a força motriz para administrar e solucionar os desafios da igreja, sejam eles quais forem, para grupos ainda pequeninos ou grupos grandes, gigantescos. Pode ser diferente como for, o amor dará a solução. E por fim, o amor, eu estou falando por fim dentro desse primeiro ponto ainda, faz com que os milhões de membros tornem-se um só coração, uma só alma. Isso significa muita vida de Deus entre os irmãos, muita graça, muita unção, muito poder, quando há amor. Porque aonde há amor, repito o que já disse a priori, haverá muita alegria, muita paz, muita paciência, muita benignidade, muita bondade, muita fé, fidelidade, muita mansidão, muita temperança. Gálatas 5:22. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha agora, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Então Jesus é manso, é humilde, nele tem o descanso. Mas por quê? Porque ele é amor. Quem ama, conhece a Jesus. Quem ama, conhece a Deus. Porque Deus é amor. Vamos agora ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto da lição: o amor como manifestação da graça. E se divide em dois subpontos. O primeiro subponto é a graça como manifestação do Espírito. E o segundo subponto, a graça como favor imerecido. O que diz o primeiro subponto? A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente.
Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4, 33. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus 6,15 e Mateus 18,35. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Segundo subponto, a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Atos 4,33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica, que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4,9. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15,10. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Pastor Mário. O título do segundo ponto. O amor como manifestação da graça. Aqui, o amor se revela como manifestação da graça. Observaram, irmãos, amigos, aquilo que estamos falando desde o princípio, que o amor é a base de tudo e de todas as coisas? Olha aqui agora. Ele sendo a fonte manifestadora da graça. Tudo isto porque este amor é Deus. Deus é este amor. Este amor é Jesus. Jesus é este amor. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Tito, capítulo 2, versículo 11, olha o que ele disse. Porque a graça se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Observaram? Graça que está no feminino. Manifestado está no masculino. O que prova que esta graça é Jesus. E esta graça na cruz se manifestou trazendo o quê? Salvação para todos os homens. E esta graça é derivada de quem? De onde? De quem? Do amor de Deus, ou de Deus e seu amor. O que foi que Jesus disse, João registrou, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha bem como ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Vamos tirar o Filho e colocar a graça, colocar assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua graça. O seu Filho unigênito. Confirmando o que Paulo disse, a graça de Deus, olha aí, o Filho de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Neste caso aqui da igreja, esta graça que começa nos salvando, e falaremos no segundo subponto, já na igreja para o povo salvo,
ela é poder também. Dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, muita comunhão, muita fraternidade, muita confraternização, um ajudando o outro, um fortalecendo a fé do outro, com palavras de ânimo, de coragem, de carinho, de afeto, abraços fraternos, convivência social. Tá vendo? Esta é a igreja cheia da graça. Uma igreja que cresce a cada dia, a cada momento, porque nela está o Espírito Santo. Vamos até... Como é que dá o título do primeiro subponto, irmão Peter? A graça como manifestação do Espírito. Pronto, você está vendo? Que eu já me adiantei. A graça aqui, ela se torna uma manifestação do Espírito. Nos dons, no poder, na unção, na pregação de quem está pregando, na unção do louvor, no louvor de quem está cantando, e a própria unção no plenário de quem está ouvindo. Porque a inspiração não é só para quem ensina. A inspiração é para quem está ouvindo também. O que ensina precisa de ter inspiração de Deus para receber capacidade para ensinar. Mas aquele que está ouvindo também precisa ter a mente aberta para entender o que está sendo dito. O ouvinte está me entendendo? Então veja que essa unção do Espírito Santo, na vida do pregador, capacita-o no ensinamento. Já na vida do ouvinte, capacita-o no aprendizado. Porque disse o Senhor Jesus sobre o Espírito Santo, que quando ele viesse, ele viria para convencer o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Se o Espírito Santo está convencendo, é porque ele está derramando a sua unção de conhecimento àquele aprendiz. Isso é lindo demais. Ele está nos orientando, nos instruindo. Porque o pregador, você professor, você aluno, quando está pregando, você está falando aos ouvidos da pessoa. Agora, enquanto você fala aos ouvidos, o Espírito Santo pega aquelas palavras e as aplica no coração de quem está ouvindo você. Está entendendo? Você não tem o poder de falar ao coração de ninguém. Eu não tenho o poder de falar no coração de ninguém. Ao coração de quem quer que seja. As minhas palavras chegam aos ouvidos. A partir daí, o Espírito Santo vai aplicar aquelas palavras que Deus as me deu para pronunciar e vai aplicar ao coração do pecador, invadindo o seu intelecto, a sua alma, o seu espírito. Não foi isso que Paulo disse? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Está vendo? E se alguém está ouvindo, é porque alguém está pregando. Agora, nesse mesmo texto de Romanos 10, a partir do versículo 13, olha o que Paulo disse. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele prossegue. Como eles crerão se nunca ouviram? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Veja que é uma cadeia. A igreja envia o pregador prega, o pregador prega, o pecador ouve e o Espírito Santo ministra no seu coração a salvação que foi planejada pelo Pai na eternidade e consumada, executada pelo Filho da cruz. É uma salvação plena, elaborada pela Trindade. Está vendo? E agora essa igreja salva
cheia desta graça salvífica, agora se torna uma igreja cheia do poder desta graça, que é a manifestação do Espírito, com batismos, com dons espirituais, e no lado social, né? Com manifestações de afeto, carinho, amor, pelos que carecem e pelos que precisam. É uma igreja cheia da graça, não só no âmbito espiritual, como também no âmbito social, material. Segundo subponto. A graça como favor imerecido. Olha aí. Quando chega nesse ponto, graça, favor imerecido, o que isso significa? É porque nenhum de nós merecíamos tal graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, é bom ler, pelo menos dos versículos 1 até o 10, onde no versículo 2 e 3, principalmente o 2, ele fala que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Olha aí. Destinados à ira. E vivíamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade do mundo e da carne, andando pelos pensamentos da carne. Olha quem éramos. Espíritos malignos era que regia as nossas vidas. Está aqui, versículos 2 e 3 do capítulo 2 de Efésios. Então a nossa vida era terrível. Não merecíamos nada da parte de Deus. Mas quando chega o versículo 4, diz que a misericórdia de Deus foi muito grande e a graça dele nos alcançou. No versículo 8 e versículo 9 ele diz, porque por esta graça, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E olha agora o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? Se não vem das obras, ninguém pode se gloriar de ter na sua vida a graça salvadora de Deus. Porque não merecíamos. Se éramos filhos da ira, por natureza éramos o quê? Inimigos de Deus. Vivíamos em guerras espirituais com Deus. Quando aceitamos a Jesus, que esta graça dele nos alcança, olha o que Paulo diz agora a respeito. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, se agora temos paz com Deus, é porque antes não tínhamos. Não tínhamos. E qual é o antônimo de paz? É guerra. Se agora temos paz, é porque antes vivíamos em guerras. Mas Jesus Cristo na cruz morreu por nós. E o seu sangue foi o preço para nos justificar. O termo justificar aqui no latim é o mesmo que quitar dívidas. A nossa dívida com Deus era muito alta. Mas Jesus na cruz quitou esta dívida, pagou esta dívida. Daí o termo justificação. Então agora, por ele, pelo seu sangue na cruz, fomos justificados. Por meio da fé que entrou em nossos corações, ao ouvirmos a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E agora, uma vez salvos, justificados, acabou a guerra que tínhamos com Deus. E agora o nosso relacionamento é outro. Fomos alcançados pelo ministério da reconciliação de Jesus. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. E no versículo 17 diz que, por causa disto tudo, somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. E agora temos paz com Deus. Em Colossenses 2,14, Paulo diz que a cédula, a página que era contra nós, onde estava escrito nossos pecados ali, foi riscada e
cravada na cruz. Olha que coisa espetacular. Colossenses 2,14. A cédula que era contra nós foi riscada, tirada de nosso meio, tirada de nossas vidas e cravada na cruz. Mas nada disto merecíamos. Éramos imerecedores. Mas o amor de Deus foi tão grande, mas tão grande por mim e por você, que mesmo sem merecermos, Ele nos doou esta graça. Simplesmente nos doou Jesus. Jesus que é esta graça. E volto a repetir o que Paulo disse, já falei no subtópico passado. No subtópico passado. Ele se manifestou na cruz, Paulo disse isso. Que Jesus se manifestou na cruz, trazendo salvação para mim, para você, para todos os homens. Tito 2,5. E depois, agora ele escrevendo ao seu outro filho na fé, de nome Timóteo, no capítulo 2, versículos 4 e 5, olha o que ele diz no 4. Que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha aí, por meio de quem? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus se tornou o nosso mediador, o nosso sacerdote, o nosso intercessor. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não foi isso que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E foi isso que Paulo disse. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E depois o próprio Jesus disse, eu também sou a porta, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. João 10,9. Amados, que graça maravilhosa é esta. Que amor sem medidas é este, ao ponto de nos alcançar, sendo nós miseráveis pecadores, inimigos de Deus, filhos da ira, condenados a uma morte eterna. E este amor nos resgatou. O mesmo Paulo agora escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, olha que grandiosidade nesse texto bíblico, quando Paulo disse, Deus prova que nos ama, viu? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, olha agora, sendo nós ainda pecadores. Veja que ele não veio morrer pelos amigos, pelos parentes, pelos seus irmãos, mas veio morrer por toda a humanidade, ainda pecadora. Esse ainda pecadores é o mesmo que ainda inimigos de Deus, ainda transgressores da sua lei, ferindo a sua santidade. Mesmo assim, ele nos enviou o seu Filho para morrer pelos seus inimigos, por aqueles que lhe tinham ódio, por aqueles que viviam em guerra com ele. Porque, na verdade, ele nos fez. Somos feituras das suas mãos, conforme Gálatas, né? Conforme Efésios 2:10. Tá vendo? Então ele quer restaurar, reconciliar, refazer toda essa relação que foi quebrada quando o homem pecou no Éden. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Romanos 5:12. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte, mas, entretanto, glória a Deus, né? A vida eterna nos é dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Basta se arrepender e aceitar Jesus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas, entretanto,
o dom gratuito de Deus, olha aí, é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23, repetindo. Nisso aí vocês estão vendo. Todo esse significado, graça imerecida. Não merecíamos, mas Ele nos deu. E hoje, por ser seus filhos, por sermos seus filhos, fazer parte desta família real, Ele nos dá o privilégio de fazermos jus a esta graça, porque Ele nos concedeu. Outrora não, agora sim. Mas tudo por plena misericórdia. Então, tudo isso, amados, faz com que a igreja se mantenha unida. Se a igreja se dividir, se a igreja se esfacelar, se fragmentar, tudo fica ruim. É por isso que tem que haver sempre entre nós muito amor, muita união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Agora, há divergências? Pode haver. Contendas? Pode haver. Mas quando isso acontecer, vamos nos reconciliar. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vamos nos consertar. Vamos afastar do nosso meio toda a ira, toda a cólera, toda a contenda. Mas olha, vamos ser uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Eu estou citando aqui Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Mas é bom você, professor e aluno, ler todo o texto que começa no versículo 22. Efésios 24, aliás, Efésios 4, a partir do versículo 22 até o 32. Você vai ver o que é um texto para um crente realmente novo, para uma igreja cheia da graça de Deus, que não dá permissão para brechas, para o diabo entrar e provocar divisões, porque o diabo sabe, aonde há divisões, o amor diminui. Diminuindo o amor, tudo vai diminuindo até acabar. Tomemos todo o cuidado, que este amor continue manifestando esta graça, que a graça continue sendo manifestada por esse Espírito Santo, esta graça que não merecíamos, mas que agora a temos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Vamos agora ao terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da nossa lição: a manifestação do amor na solidariedade cristã, que se divide nos seguintes subpontos. Primeiro, a busca pela equidade. Segundo subponto, propriedade e compartilhamento. E terceiro subponto, um exemplo da voluntariedade. Primeiro subponto, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio de Língua Portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também, estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação. Atos 4, 34. Sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Segundo subponto, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Atos 12, 12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo.
podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Terceiro subponto, um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4:34. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Pastor Mário. Neste terceiro e último ponto, vamos verificar agora o amor atuando de maneira muito poderosa e abrangente na vida comum, na vida social de uma comunidade, de uma igreja local. Qual é o primeiro título desse ponto, irmão Peter? O título é A Manifestação do Amor na Solidariedade Cristã. Tá vendo? A manifestação do amor, aonde? Na solidariedade cristã. Sem este verdadeiro amor, não haverá uma sincera solidariedade. Por que eu falei sincera solidariedade? É porque tem muitos gestos de solidariedade por aí que não passa de interesse pessoal, tá entendendo? É o famoso toma lá e dá cá. Ou dá cá e toma lá, não é? A pessoa já vai manifestar uma solidariedade visando uma recíproca em suas vidas. Em época de eleições, por exemplo, o que é que vocês acham? Quando o político doa alguma coisa, é só por doar? Ou ele está visando o teu voto? Uma troca, um retorno? É ou não é? Agora, a verdadeira solidariedade é aquela onde a doação é feita sem se pensar em retorno. Em regra geral, aquele que tem vai dar ao que não tem, que não vai ter condição de retribuir em dinheiro. Em Atos capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Paulo disse algo sobre Jesus. Ele, quando estava se despedindo dos obreiros de Éfeso, ele falou assim, o Senhor disse que melhor coisa é dar do que receber. Tá vendo? Porque quem dá está tendo condições de dar. Quem está recebendo é porque não tem nenhuma condição. Daí precisando da ajuda de outrem. E o amor verdadeiro gera solidariedade verdadeira. E era isso que estava acontecendo na igreja em Jerusalém. E que precisava ser imitada pelas demais que fossem abertas ao redor do mundo. Foi este o legado que a igreja de Jerusalém deixou para todos nós, né? Já se passaram 2 milênios, mas este amor continua o mesmo porque Deus é o mesmo. Já dizia o escritor aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Isso quer dizer que se Deus é real e existe, o amor também é real e existe sempre. O primeiro subponto, o título, irmão Peter. A busca pela equidade. A primeira coisa que o amor faz, irmãos, é promover entre os irmãos a equidade. O que isso significa? O escritor aqui não está falando de igualdade. Ou seja, as pessoas totalmente iguais em tudo. Isso é real? Não, não é. Não é. Não existe essa igualdade dessa forma. Mas mesmo que as pessoas, no sentido social, tenham um grupo bastante rico, aquele grupo bastante rico, eles se nivelam. Uns com um pouquinho mais, outros com um pouquinho menos, mas todos se nivelam
no seu percentual, né? E aqueles que são pobres já vão ser nivelados do outro lado. E no caso, o que é equidade aqui? É pegar essas pessoas diferentes e promover uma mesma condição de vida. O que a igreja fazia era unir nos seus salões, nas suas casas, pessoas ricas e pobres vivendo no mesmo ambiente. Olha só, em que coisa linda. A igreja veio para desfazer esta acepção de pessoas. E Pedro reconheceu isso quando chegou na casa de Cornélio. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, irmãos, aí sim, nós somos iguais. Ele nos fez feitura sua. Efésios 2:10. Não é? Agora, nesta vida sempre existirão ricos e pobres, velhos e novos, classes diferentes. Mas essas classes diferentes podem conviverem, sabe, de maneira equitativa, todos sendo beneficiados por uma só fonte. É isso que o amor promove. Então veja que numa igreja, ali se assenta naquelas cadeiras ou bancos um general de exército e um soldado do mesmo exército. O patrão e o empregado. Olha só. O rico e o pobre. O branco, o preto, o amarelo, o vermelho, o miscigenado, o culto, o ignorante, o bem velhinho e o mais novinho, ainda de colo. E não somente nesse sentido, mas socialmente falando, no seu sentido econômico. Aí, nesse caso, o que vai entrar? O amor, fazendo com que as pessoas que têm estendam suas mãos para ajudar quem não tem. E só por amor. Então, nesse primeiro ponto, o amor promove essa equidade. O título do segundo subponto: propriedade e compartilhamento. Tá vendo? O amor faz com que as propriedades sejam compartilhadas. O que isso significa? Naquela época, querido, o amor era tão grande, mas tão grande, que aquelas pessoas que tinham propriedades, com todo o prazer, vendiam uma propriedade, trazia o preço e colocava aos pés dos apóstolos para que este fizesse a justa distribuição, para que aquele que não tinha fosse alcançado, beneficiado e nada lhe faltasse. Aqui é o capítulo 4, né? Mas se você ler o capítulo 2, versículos 43 e 44, você vai encontrar isso. A partir do 42, já escrito: todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, e Deus, pelas mãos dos apóstolos, operava sinais e prodígios, de sorte que todos tinham tudo em comum e de nada sentiam falta. Porque os que tinham vendiam suas propriedades e o valor traziam e depositavam nos pés dos apóstolos, quais faziam a distribuição entre todos. Então veja que aqui no capítulo 4, a partir do 32, está se repetindo o que aconteceu no capítulo 2. Então veja que a igreja continuava exercendo estas funções. E vale a pena ressaltar que todos os que faziam isto, fazia com inteiro coração, com total amor. É aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios: aquele que for contribuir, Deus ama o que dá com alegria. Tá vendo? Nada de tristeza, nada de obrigatoriedade, nada disso. Era o amor de Deus.
ministrado pelo Espírito Santo, derramado nos corações. Volto a repetir, Romanos 5:5. Então, este amor fazia isto. Faz com que a pessoa se despreenda do que tem, irmãos. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10 da sua primeira epístola, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns têm caído no laço do diabo. Tá vendo? É pecado ser rico? De maneira nenhuma. É pecado ter muito dinheiro? De maneira nenhuma. O pecado é ser avarento. Ou seja, amar a este dinheiro ao ponto de fazer desse dinheiro seu Deus. E a ele se apega. E quando morrer, vai para onde? O caixão não tem gaveta, viu? Um aviso aqui, caixão não tem gaveta. São paredes lisas. Ninguém leva nada daqui. Não trouxemos nada para aqui e é certo que daqui nada levaremos. Capítulo 6, de 7 em diante de 1 Timóteo. Então, queridos, pelo contrário, se você for rico, que Deus te abençoe, mas que você tenha coração aberto para abençoar os irmãos. E tem mais, hein? Nada obrigatório, de maneira muito, muito prazerosa. Olha o que nos relata o terceiro subponto. Um exemplo da voluntariedade. Olha aqui o exemplo da voluntariedade. Que exemplo? É isso que eu estou dizendo nesse ponto, nesse subponto aqui. Eles vendiam suas propriedades, o preço delas traziam, entregavam aos apóstolos, e olha aqui a autoridade de Deus na vida desses homens, para saber cuidar e administrar tudo isso, para que ninguém fique assim, com falta de alguma coisa, né? E todos eram alcançados. Está dizendo aqui que todos tinham tudo em comum. Ninguém sentia falta de nada. E olhe bem, e nenhum daqueles ricos, eles foram obrigados a fazer isso. Não, não. Eles faziam isso de maneira muito voluntária, prazerosa. Eles não foram constrangidos por homens, e sim pelo Espírito Santo. E isso poderia acontecer, e pode, de diferentes maneiras. O próprio comentarista cita aqui o exemplo de Maria, a mãe de Marcos, que está lá em Atos 12:12. No caso dela, ela não vendeu a casinha dela, que de repente, quem sabe, só tinha aquela, mas ela cedeu a casinha dela para ser um lugar de orações, né? E naquela época, irmãos, não havia essa facilidade que temos hoje de reunir em templos, não. A igreja se reunia em casas, em casas. Só muitos anos depois é que começaram a ser erguidos templos. Quer dizer, lá em Jerusalém só tinha um, que era aquele templo de Salomão, que depois foi destruído, foi feito um outro já por Zorobabel, e depois foi reformado por Herodes, que era aquele que existia na época de Jesus, que no ano 70 foi destruído por Tito. E hoje, até hoje, não tem mais. Agora, se estabelecia nas cidades sinagogas, pequenas congregações, mas isto para os judeus, para aqueles fariseus. Já a igreja começou a se reunir em casas, tipo esta aqui, da mãe de João Marcos, né? Na casa lá em Filipos, por exemplo, quando Paulo chegou na Europa, foram se reunir aonde? Na casa de Lídia, a vendedora de púrpura. E assim acontecia, irmãos. As igrejas se reuniam nas casas. Então veja que aqueles crentes cediam suas residências para pontos de pregações, que se tornavam igrejas. Então, e se alguém não tinha uma propriedade para vender, para ajudar necessitados, mas o pouco que tinha, né, distribuía com aquele que nada tinha. Um exemplo marcante hoje, né, são as igrejas que têm suas assistências sociais. Muitas igrejinhas na roça, por falta de recurso, né, tem a famosa campanha do quilo, né, onde cada um leva 1 quilinho de alguma coisa, até nas grandes cidades também, para ajudar aqueles irmãos que nada têm. Quer dizer, você vai fazer uma compra no supermercado e ali você tira um pacotezinho de 1 quilo, de 2, leva para a assistência social da igreja,
Você comprou 10 quilos para você, mas tem uma pessoa lá que não tem condição de comprar 1 quilo. Aí você já vai, leva aquele 2 quilinhos de arroz, 1 quilinho de arroz ou de açúcar, né? E cada um dá um pouquinho e se formam as cestas básicas para se auxiliar famílias carentes. Vocês estão vendo? Quer dizer, somente o amor constrange a fazer isto. Lembre-se sempre dos pobres. Você, quando está em sua mesa comendo e até hora agradecendo a Deus pela comida, você se lembra de pedir a Deus por aquelas mesas que estão vazias, pelos lares famintos, por estômagos vazios, hein? Mas não somente orar e contribuir. Você tem feito isso? Cada igreja tem uma assistência social. Se você participa de uma comunidade, procure saber se tem. E ajude os necessitados. E se aquela igreja não se preocupa com isso, dê a ideia ao pastor dela para que promova isso. Porque aonde é que não tem necessitados? Aonde é que não tem famintos? Né? Em toda a parte do mundo. Jesus já dizia, os pobres sempre tereis convosco. Jesus disse isso. Né? Então, vamos ajudar. Uma igreja que tem amor é uma igreja que nela se manifesta o Espírito Santo de Deus. E se muitas igrejas estão sem estas operações, o que é que motivou o Espírito Santo se afastar? Porque ele não vai atuar numa igreja envolta em contendas, em intrigas, invejas, divisões, facções. Isto deixa a igreja vulnerável, fraca, tendentes a ter suas portas fechadas. Então, amados, deixa o amor fluir na sua igreja, porque este amor de Deus vai gerar comunhão, vai gerar solidariedade, vai gerar poder, graça, operação do Espírito. E quanto mais o Espírito operar, mais haverá conversões de almas, haverá graça na igreja e haverá muita solidariedade cristã para todos os carentes. A igreja de Jerusalém era o perfil desta igreja perfeita. Basta ler Atos 2, de 42 a 47. Uma igreja que era cheia do Espírito, mas cheia do amor de Deus nas suas práticas sociais. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Conclusão da nossa lição, que falou sobre uma igreja cheia de amor. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Pastor Mário. Que excelente conclusão, não é verdade? A verdadeira igreja não pode fechar os seus olhos às necessidades daqueles que estão em sua comunidade. Porque é uma necessidade premente e que existe e existirá sempre. Que os que têm, ajude aos que nada têm. E não faça isto visando retorno. Não faça isto visando que alguém lhe veja para fazer comentários elogiosos a você. Pelo contrário, faça em secreto o máximo que você puder. Porque o teu Deus, que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Saiba disto. Porque quando você está dando aos pobres, na verdade você está fazendo um investimento para a sua própria vida. Você está emprestando a Deus. E Deus paga, né?
Ele não deve nada a ninguém. E quando você faz a um dos seus pequeninos, é a ele que você está fazendo. Disse ele em Mateus capítulo 25, de 31 em diante. Então, concluindo esta lição, permita que o amor de Deus encha o teu coração para que você ajude os outros. Dentro daquilo que você tem, não precisa fazer nenhum exagerado sacrifício. Dê um pouquinho do que você tem, de maneira muito voluntária, prazerosa, cheia de amor. E a recompensa do Senhor virá para você. Ajude o necessitado. Faça bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Viu? Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Que a todos Deus abençoe. E aqui fica o meu conselho para você, aluno e professor. Não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus e bendito Pai, te agradeço por esta tão maravilhosa lição. Que o teu amor derramado em nossos corações nos leve, ó Deus, a atender todos aqueles que são carentes. Que a tua graça nos envolva, nos encha de abundante graça para operar milagres e sinais. E também, Senhor, nos encha desta graça para ir de encontro ao necessitado e ajudá-los em suas necessidades. Abençoe os teus filhos ao redor do mundo, a tua igreja. Venha abençoar a cada professor, a cada aluno da nossa querida escola dominical. Nos ajude curando os enfermos e solucionando os problemas. Tudo isso eu te imploro, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Amém. Amém. O eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a sua vinda, hoje e sempre. Amém. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. Saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nos ensina que o amor é a suprema afeição e todo que ama tem a graça de Jesus no coração.